Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Começando aqui um dos primeiros vídeos, tá? Com relação a blockchain DLT, tá? Eu vou tratar o blockchain barra DLT. Se eu falar só blockchain, você lembre-se do DLT, que é a tecnologia de LED distribuído, né? Livro distribuído. O que quer dizer? Livro é um programa onde armazena todas as transações de um banco de dados criptografado chamado anteriormente de blockchain. E começou-se a chamar de DLT depois que foi criado o XRP, porque na época do Bitcoin chamava-se somente blockchain. Por quê? É uma corrente de bloco, porque ele é uma serialização da informação. Aquela informação criada anteriormente, ela é ligada a outra posteriormente com um hash criptográfico. E com isso, um vai ligando o outro, vai fazendo uma corrente, beleza? Então, quando eu tratar aqui sobre blockchain ou DLT e talvez blockchain barra DLT, nós estamos falando da mesma coisa, tá? Lembrando que o DLT, ele ainda tem uns detalhes melhores, né, em relação ao blockchain. Por quê? O blockchain, quando a gente fala de blockchain, a gente está falando de um tipo de blockchain mais arcaico, né? Um tipo de rede mais arcaico. Por que você fala que é mais arcaico? Porque o blockchain, dito blockchain ou corrente de bloco, ele é simples, ele não tem outras variantes, né? Outras coisas que podem ser implementadas na rede. É claro, você viu aí que o Bitcoin, ele começou a receber alguns tratamentos externos, né? Light Network, que é uma roll-up uma roll-up lateral ali, uma sidechain, né, ao blockchain do Bitcoin. Já eu vou falar em algumas criptomoedas aqui por conta das tecnologias. Já a Cardano, ela é um blockchain de camada 1, tá? De terceira geração. Por quê? Terceira geração, porque ela já foi criada desde o início, preparada para trabalhar em camadas, tá? E por conta dessas camadas, a blockchain, né, da Cardano, ela já veio preparada para trabalhar a parte de segurança na primeira camada, a parte de contratos inteligentes, NFTs na segunda camada e por aí vai. Se eu não me engano, a terceira camada é a camada de governança. Terceira e última camada. Não vou garantir para vocês que eles vão parar na terceira camada, tá? Mas ela é como se fosse um Lego, tá? A Cardano é como se fosse um Lego. Já a Ethereum, ela tentou copiar o Bitcoin, modificou vários pontos lá, inclusive para não ficar uma coisa idêntica ao Bitcoin, eles utilizaram a linguagem de programação C++ misturada com JavaScript, tanto é que baseada nessa pegada deles aí, porque depois que a Litecoin e a Dogecoin foi criada, eles viram que a programação da Litecoin e da Dogecoin ficou muito fácil, né? Então eles optaram em utilizar o C++ misturado com a JavaScript, tá? E com isso para tratar ali a base. Mudaram também o sistema UTXO do Bitcoin para sistema de contas, né, lá no Ethereum. Já a Cardano melhorou o UTXO, estendendo as características desse UTXO, passando a se tratar de EUTXO, né, por conta
das melhorias que a Cardano implementou no UTXO, ou seja, em termos de amostragem na carteira do resto que sobra na sua carteira aqui. Quando você recebe uma criptomoeda na sua carteira, lá no Bitcoin ou em qualquer criptomoeda, aquilo que você já recebeu é um resto. Ah, eu recebi 5 Bitcoins na minha carteira. É o resto. Qual que é o resto que você tem na sua carteira? 5 Bitcoin. Quando você vende ou tira alguma coisa da sua carteira e envia para outra carteira, o que sobrou é o resto. Aquilo ali é o UTXO. Ou seja, qualquer valor que estiver dentro da sua carteira é um resto. Seja ele os primeiros Bitcoin, ou os primeiros Cardano, os primeiros Ethereum, XRP, aquilo é resto. E isso é tratado como EUTXO, tá? Na Cardano. Como UTXO no Bitcoin e sistema de contas na Ethereum. Vocês notaram que a Ethereum tentou modificar o máximo possível para se despregar do Bitcoin, só que não conseguiu, né? Porque ele não escala. Tudo que ele criou foi baseado no Bitcoin. Aí eu venho com uma pergunta para vocês. Lembrando para você que está começando a assistir esse primeiro episódio aqui sobre as carteiras e o blockchain, a interação entre carteiras e blockchain, que nós vamos falar mais na frente. Esse aqui é só uma introdução sobre o blockchain, né, para você conhecer algumas diferenças aí dessas blockchain e DLT. A XRP e XLM também trabalha com o chamado UTXO, tá? Só para vocês entenderem. De onde veio o UTXO, gente? Do Bitcoin, né? Eles não precisaram e não quiseram fazer modificações no UTXO do Bitcoin. Por quê? Aí é que vem aquela história. Por que o XRP, que tem o XLM como cópia, né, tirada por Jed McCaleb, que foi o criador do XRP, resolveu manter o UTXO? Porque quem criou o Bitcoin garantiu que o UTXO é supimpa, né? E aí, de repente, o XRP também utiliza o TXO. Que coisa, né? E de repente o XLM também utiliza o TXO. E todas essas três que nós estamos falando, Bitcoin, XRP, XLM, utiliza a linguagem de programação pura, C++. E as suas variantes de atualizações, né? Que é a linguagem de programação, ela tem atualizações também, né? Coisas que vai modificando, vai melhorando a vida do programador, beleza? Então, só para vocês entenderem como que funcionam algumas criptomoedas e outras também. Aí nós vamos voltar um pouquinho para quem assistiu. Por isso que eu falei para vocês, seria muito interessante se vocês assistissem a primeira e a segunda série da série Jed Nakamoto. Porque lá na primeira série a gente fala de um monte de novos recursos do sistema de tecnologia, armazenamento, tipo de banco de dados, tipo de sistema operacionais, como que surgiu tal sistema, como que foi as guerras dos sistemas operacionais. E aí tá tudo lá na primeira série. E aí agora nós vamos falar um pouquinho mais disso e quem assistiu lá vai entender melhor. Quem não entender, coloque nos comentários aí, tá? É o seguinte, lá no passado, 1990 para cá, né? Nós tínhamos programação COBOL, programação de banco de dados, que na realidade, na época, o banco de dados, o mais moderno banco de dados que existia na época, era uma planilha, né? Eletrônica, que eu não vou lembrar o nome aqui, vocês me desculpam, tá? Eu tô voltando aqui na memória, tá? E com isso, o único banco de dados que a gente tinha era aquilo, uma planilha onde tinha colunas e tinha linhas onde você fazia a integração dos dados, soma, multiplicação ali,
tudo baseado nas tabelas, né? Será por que eles, nas células, né? Será por que eles criaram um banco de dados baseado em tabela? Porque a tabela lembra muito células, que remete aos primeiros bancos de dados, que era baseado em planilhas eletrônicas, que hoje, como o Bombril, né? Ele, a gente, em vez de falar palha de aço, você fala Bombril, né? Porque o Bombril foi o primeiro que foi criado e depois outras palhas de aços foram criadas e todo mundo chamava de Bombril. Você está vendo a importância de você ser o primeiro a adquirir uma tecnologia ou criar uma tecnologia? Você fica marcado para sempre, né? Aí é que nós vamos entrar também com a questão dos sistemas operacionais. Existia muitos sistemas operacionais antes do Windows. Existia o Unix, existia OS/2, que era da IBM, que era um tipo... não vou dizer que era um Unix, mas era próximo do Unix, tá? E de repente surgiu o DOS, né? O DOS, DOS, né? De repente, o DOS deu origem ao Windows. E aí, enquanto todos os sistemas funcionavam em um bloco só, né? Em uma única instância, eu expliquei sobre instância, sobre threads, num vídeo anterior aí, tá? E com esse lance de instâncias e threads, eu expliquei que se você abre uma calculadora, abre um programa de vídeo, outro de áudio, uma planilha, você pensa que está tudo sendo processado ao mesmo tempo. Tuf, uma mágica. Não. Esse daqui entra no processamento, depois esse daqui entra no processamento, esse daqui entra no processamento, depois esse daqui no processamento, e isso vai fazendo um círculo, tá? O processador vai pegando de um por um e processando em milésimo, nanosegundos. E com isso você pensa que tá tudo... Seu computador é o computador mais moderno do mundo. E porque quanto mais threads você tiver num processador, mais rápido ele vai processar. E muito mais rápido ele vai fazer essa circulação de processamento. Tá? Ele vai passar pela calculadora, vai passar pela planilha, vai passar pelo áudio, pelo vídeo, tudo acontecendo em milésimo, em nanésimos, não sei, nanosegundos. E com isso você pensa que tá tudo funcionando ao mesmo tempo. Isso aqui, ó, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, tá vendo que o processamento tá acontecendo diferente? Na realidade, isso aqui já virou uma memória virtual dentro do processador, porque ele já sabe, né? Isso aqui fixou dentro do processador que ele tem que passar as informações, né, uma atrás da outra. O processador praticamente nem trabalha mais, porque ele só vai trabalhar na primeira vez que o computador foi ligado e carregou isso aqui na memória virtual dentro do processador. Beleza. Aí, isso só ocorreu em 1990, por ali, 1992, tá? Onde eles criaram o Windows 3.0. Não, o Windows 1, né? Teve o Windows 1, para quem... A gente quase não fala nele, né? A gente fala muito do 3.0, porque o 3.0 foi o Windows que veio com essa mecânica de abrir telas. Aí... aqueles programas que existiam morreram no tempo. OS/2, o COBOL, na realidade, é uma linguagem de programação, tá, gente? Eu falei alguma coisa aí para trás, agora deu a entender que era um sistema operacional. É uma linguagem de programação, tá? E tem também o Unix, que é era um dos sistemas mais utilizados no mundo e mais seguro do mundo, criado pela Bell Labs, tá? Que hoje a dona dela, desde muito tempo, é a AT&T, uma telefônica, uma empresa de telefonia lá, de telecomunicações lá dos Estados Unidos, AT&T, tá?
e que tem uma ligação com uma universidade também lá nos Estados Unidos, né? Então, era um dos sistemas operacionais para rede de computadores mais modernos da época e mais seguro. Até hoje, o mais seguro. Só que ninguém utiliza ele. Por quê? A Microsoft comprou direitos do Unix, tá? E com isso encareceu ele bastante. Ou seja, quem utiliza Unix hoje é só empresas que trabalham com dados que não tem necessidades de você ficar armazenando imagens, mais texto, tudo é no comando. E com isso a Microsoft começou a isolar ele. Quando começou a tendência do Linux, aí a Microsoft demorou, mas ela foi lá e comprou mais de 60 mil linhas de código, 60 milhões de linhas de códigos de um sistema operacional Linux, que existia várias versões, porque como um sistema aberto, todo mundo podia criar sua versão, né, modificada e distribuir de novo. E com isso foram criando várias versões. Aqui no Brasil tinha a Conectiva, né, que foi comprado, se eu não me engano, pela Mandrake. E aí a Mandrake é outro desenvolvedor de sistema operacional Linux e juntou e transformou em outra empresa, né? Que essa empresa, o cara que criou o Conectiva ficou rico aqui no Brasil e deve ter ido embora do Brasil. E com isso surgiu a versão SUSE Linux, né? E essa SUSE Linux venderam 60 milhões de códigos, linhas de códigos para a Microsoft. E a Microsoft vem implementando essas linhas de códigos nos sistemas operacionais dela. O Windows 7, o Windows 8, não, o 8 também, só que o 8 foi um fiasco, né? Então o Windows 7, o Windows 10 e o Windows 11, quem é da área de tecnologia pode procurar dentro dos arquivos, dentro dos diretórios ocultos do sistema, que você vai encontrar muitos diretórios iguais ou idênticos, na realidade, do Linux, dentro do sistema operacional, tá? Tanto é que a Microsoft mudou a ideia dela, né? Você pode usar o Windows 10, você pode usar o Windows 11 sem a licença, só que você não tem algumas funcionalidades liberadas lá. Quando você compra a licença, libera aquelas funcionalidades. Eles não tem mais aquele negócio de você não poder utilizar o sistema, eles lá bloquear o acesso ao sistema. Não tem mais isso, tá? Desde do 2007 para cá, do Windows 2007 para cá. Por quê? Por conta que eles provavelmente estão usando essas linhas de código do Linux. E isso poderia desencadear aí processos contra eles, né? E eles podem argumentar que, não, mas a gente nem cobra, vocês podem usar e algumas funcionalidades você tem que pagar, né? Beleza. Dito essa ideia, né, a evolução dos sistemas operacionais, quem chegou primeiro nessa técnica de trabalhar com threads dos processadores, onde os processadores podem processar várias telas ao mesmo tempo, ali quase que ao mesmo tempo, né? Entre aspas, como eu expliquei, Microsoft. Então, quem chega primeiro sai na frente, não é isso? Beleza. Agora vamos para as criptomoedas. Quando você vê uma criptomoeda sendo lançada, quem chega primeiro ganha dinheiro. Rimou, né? Por quê? Eu até trazia muitos vídeos aqui para vocês. Pessoal, se vocês querem comprar alguma criptomoeda, primeiro vá lá e faça a pré-compra, que é a chamada pré-venda. Eles fazem uma pré-venda, você faz um cadastro, às vezes você entra numa whitelist, né, uma lista branca, para você ser chamado pelo seu e-mail e falar, ó, você pode comprar, você está na lista e você pode comprar. Quem não está na lista tem que esperar a próxima etapa da venda. E por aí vai. Aquelas pessoas que compram primeiro, geralmente, obtêm lucro. Ou não, né? Dependendo da forma que você comprou.
você, assim, da forma que você comprou, assim, se você tem intuito só de ser holding, você pode ver ela subir, cair e nunca voltar, e você perdeu o seu dinheiro. Foi o que ocorreu comigo na Tetrix. Eu comprei numa pré-venda, só que eu deixei passar o prazo e não transferi para exchange. Quando eu fui ver, não valia mais nada a moeda, tá? A mesma coisa aconteceu com outras cripto. Você tem que comprar e já ficar preparado numa exchange. Quando abrir uma exchange, você já tem que estar lá para vender. Ou seja, você já transferia antes de abrir mercado nessa exchange. Quando eles abrem o mercado, você vai lá e vende na alta. Beleza? Se ela voltar e tiver muito abaixo, você tiver coragem de comprar de novo lá embaixo, beleza. Do contrário, muita gente já sai e passa para outro projeto, tá? Então, a lógica é essa, né? Você compra primeiro e ganha dinheiro primeiro. Você cria um projeto primeiro e você se torna pioneiro. Sacou? Ontem nós falamos dos ETFs de XRP. Já tem pioneiros nos pedidos de ETFs spot de Bitcoin. Quem pediu primeiro? Ah, foi uma empresinha ali que é muito menor do que a BlackRock. Ela não adiantou de nada ela pedir um ETF, um arquivamento ali para poder vender os seus ETF, se a SEC está travando eles. Ou seja, eles não são mais pioneiros. Vai ser pioneiro aqueles que, quando a SEC falar assim, tá tudo liberado, bateu ali o martelo para todo mundo. Todo mundo é pioneiro ali, ou seja, vai sair todo mundo. Imagina aquela corrida de bicicleta, que todo mundo desce aquelas tampas assim de uma vez das portas e sai todo mundo correndo, né? As croizinhas, né? E aí todo mundo sai junto. Não tem por que você sair na frente nessa forma. Aí vem o da Ethereum também. Vai acontecer a mesma coisa. Agora tem um porém. Vai ser pioneiro se a SEC liberar ETFs de Ethereum primeiro. Entendeu? Aí o pioneirismo será na base do blockchain. ETF de Ethereum se sair na frente, né? Porque tem uma corrupção aí esperando, né, que isso aconteça. E provavelmente é o que eu penso que pode acontecer, de eles mandarem primeiro os ETFs de Ethereum para pegar a maior quantidade de dinheiro possível ali. É claro que muita gente vai comprar ETF de Ethereum, mas vai guardar o dos Bitcoin, né? Aí beleza. Quando você saiu na frente lá do ETF de Ethereum, beleza? Ou do Bitcoin, beleza? Quem sair primeiro vai ser o sistema que vai ser pioneiro. Mas quem é que pediu primeiro? E quem é que pediu por último? Qual desses vai ser o pioneiro? Quem vai ter ali, marcar na cabeça das pessoas que ele é o cara que tá mandando mesmo, fala assim, eu entrei primeiro porque eu já sabia o que isso aqui ia acontecer. Aí é a hora que marca a marca da empresa ou do fornecedor dos ETFs na cabeça do cliente. Ninguém vai, todo mundo escolher ali numa bacia, a baciada. E quando alguém fizer o pedido, né, eu acho que é Yassan, né, o nome do cara, Yassan, que eu trouxe ontem aqui no vídeo dos ETFs de XRP, quando ele fala que tá faltando uma empresa de Wall Street ser a pioneira no pedido. Por quê, gente? Quando alguém fizer o pedido do XRP, outros provavelmente vão querer também. Só que quem fizer primeiro o do XRP, porque é uma moeda já regulamentada, os outros vão esperar para ver, isso aqui vai dar M. Eu não vou entrar em XRP porque isso aqui vai dar M, porque XRP tem ainda aquele processo. Só que se tiver uma empresa de Wall Street que faça o pedido de um ETF lá na SEC, no dia que alguém for falar assim, eu vou comprar ETF, mas eu vou procurar lá naquela lá porque ela confiou. Se ela confiou, é porque ela sabe o que estava acontecendo. Então ela provavelmente ela tem algumas informações ali privilegiadas.
Todo mundo vai pensar isso, né? E você está entendendo do que eu estou falando? Nós estamos falando de privilégio, nós estamos falando de pioneirismo, nós estamos falando de quem sai na frente. E nas blockchain, quem foi que saiu na frente? Ah, foi o Bitcoin, né? Foi o Bitcoin. E daí para frente veio Litecoin, veio Dogecoin, mas relevância, depois do Bitcoin, XRP, que ficou ali em segundo lugar um tempão atrás do Bitcoin. Só não ultrapassou o Bitcoin porque o pessoal estava com aquela dúvida. XRP e Bitcoin. O que esse aqui faz e o que esse aqui faz? XRP e Bitcoin. Esse aqui escala 1.500 transações por segundo, esse aqui 7 a cada 10 minutos, né? XRP e Bitcoin. XRP, ele está sendo cotado aí de que ele faz remessa, liquidação transfronteiriça. Bitcoin também pode fazer, demora um pouquinho, mas pode. Bitcoin, ou XRP tem 100 bilhões de moedas. Bitcoin só vai ter 21 milhões de moedas. Qual que eu vou... Aí ficou aquela dúvida. Então as pessoas não confiaram tanto no XRP no início e com isso ele ficou sempre abaixo do Bitcoin. Até que o Bitcoin foi fazendo os halving e com a chamada escassez, né? Ele foi aumentando a sua opção. Quem que é o pioneiro aí nas blockchain? Bitcoin. Saiu na frente, né? Você entendeu por que a Microsoft até hoje é lembrada? Você entendeu por que o Bitcoin sempre é lembrado? Você entendeu por que os primeiros ETFs de cada blockchain, né? De cada blockchain não, os primeiros ETFs de blockchain vão ser lembrados. Não, se saiu do Ethereum primeiro, os caras vão falar assim, eu vou comprar do Ethereum, porque foi aqueles desavisados, né? Foi liberado primeiro. Pode ser que ele esteja mais regulamentado do que o Bitcoin. E pode ser que as pessoas mantenham também a origem do pioneirismo do Bitcoin, né? Ele foi lançado primeiro lá no início, então vou comprar dele. E manter a hegemonia, né? Só que tem um porém. Qual a vida útil de um blockchain? Já que nós vamos passar a falar de blockchain já. Tá? Tô vendo ali que já vai para 27, 25, 28 minutos. Mas vamos lá. Vamos finalizar isso aqui para me trazer depois outras informações em outros episódios para vocês. Qual é a vida útil de um blockchain? Né? Vamos falar disso no próximo, porque vai ficar muito extenso, tá? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre qual a vida útil do blockchain. Vocês entenderam aí a questão do pioneirismo, né? Então, quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha? É esse o caso que a Shum, né? A carteira Shum sempre cita, né? Para que eles tentam resolver esse tipo de coisa. Quem chegou primeiro, né? O ovo ou a galinha? E a mesma coisa que a questão da blockchain. Nós vamos falar sobre isso. Qual que é a vida útil do blockchain? Depois de vocês terem entendido aí, né, todo esse aparato de pioneirismo para cá, pioneirismo para lá, quem chegou primeiro se dá bem, quem comprou primeiro se dá bem, quem criou uma tecnologia primeiro se dá bem, né? Vocês entenderam isso. Agora nós vamos falar no próximo vídeo sobre qual é a vida útil de um blockchain, beleza? Segue aí, vamos para o segundo episódio. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like para poder ajudar o canal. Deixe também o seu comentário para a gente saber o que você achou. E compartilhe para que outros também possam ter essa mesma informação. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like aí e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.